eu sou o Thomas Vicente, tenho 27 anos, sou homem trans. Eu me aceitei tem uns 3 anos, graças à minha noiva, né, que ela ficava me pressionando. Será que você não é mesmo? Aí quando eu falei que estava em dúvida, assim, ela insistiu para eu ir atrás. Eu fui a primeira menina da família neta, sobrinha, tudo, então me vestiam com um vestidinho, isso e aquilo. Quando eu fui crescendo, eu gostava mais de usar calça, né? Roupa masculina, né? Me assumi como bi ainda, né? Que a gente tem aquela trajetória toda, né? E foi bem difícil na época, muito difícil mesmo, lidar com a minha mãe, a aceitação, tudo. E hoje em dia, assim, as pessoas, praticamente todo mundo me chama de Thomas Vicente. A ideia da Bicha da Justiça surge em 2017 e eu e minha sócia, a gente precisou pensar em um público que fazia sentido a gente trabalhar. E nós nos identificamos, principalmente por sermos da comunidade, com o público LGBT. Existia uma dificuldade muito grande para falar sobre direitos LGBT naquela época. Faltavam referências, a gente tinha poucos direitos ainda reconhecidos. Então nós resolvemos investir nesse universo para gerar acessibilidade jurídica, gerar informação sobre direitos LGBT. Eu e a Bruna, a gente estava conversando, a gente já era sócia de uma outra empresa, né? A gente era sócia do Meu Advogado Online, só que a gente não estava conseguindo atuar da forma que a gente gostaria. Então estávamos conversando e no meio dessa conversa a gente falou assim, gente, o mercado está precisando de advogado especializado na comunidade, né? Na comunidade LGBT. Então foi uma decisão pessoal de cada uma, né? De falar assim, vamos encarar esse desafio. Aí veio a ideia da gente constituir a Bicha da Justiça, né? Que foi o primeiro escritório de advocacia especializado na comunidade LGBT. Só existe o Cauê por conta de 2 empresas. Por conta da Nestlé e a segunda é pelo escritório de advocacia Bicha da Justiça. Sem essas 2 empresas, jamais existiria o Cauê. Antes eu só existia, hoje eu vivo. Então hoje eu sou uma pessoa alegre, extrovertida, tenho meus objetivos de vida, já alcancei muitos deles, graças ao Cauê. Antes eu não era ninguém, hoje eu sou alguém, tenho metas de vida por causa do Cauê. Fazer a transição, fazer a retificação é algo muito distante da minha realidade, muito distante mesmo. Eu venho de uma cidade que não passa de 54 mil habitantes, então não tem conhecimento, não tem estrutura, não tem médico, não tem nada para isso. Quando a gente não se identifica com o gênero, a gente acaba sendo excluído das necessidades básicas que o governo nos proporciona, que seria a saúde e a educação. E aí o documento, por que chama Orgulho do Meu RG? É justamente porque o RG, ele representa a identidade, tanto que ele é chamado também de identidade. Uma vez que se identifica de uma forma clara aquela pessoa por um documento, ela tem um documento para chamar de seu, é uma excelente oportunidade de recomeçar, principalmente dentro desse cenário de sociedade. Bom, a gente, como pessoa cis, a gente tem pouca dimensão, né, do impacto que o nome na nossa identidade tem no nosso dia a dia. Acho que a gente, de alguma forma, naturaliza isso e não percebe o impacto que isso tem para as pessoas trans. E eu tento sempre fazer esse exercício de fato e entender como que é a importância disso. E a gente sabe que para as pessoas trans isso é muito importante porque, de alguma forma, retoma uma dignidade para essa pessoa, dá acesso a direitos muito básicos e, de alguma forma, possibilita sócio e economicamente um acesso a alguma coisa que está muito negada no nosso país para esse grupo populacional especificamente. Então, para mim é muito gratificante mesmo trabalhar com isso, ter a oportunidade de fazer isso dentro da Nestlé e, de fato, olhar para esse impacto interno, para as pessoas, os nossos colaboradores que estão retificando o nome, mas também saber que a gente, de alguma forma, está ajudando a retificar o próprio nome e ter acesso a direitos muito básicos que a gente, como pessoa cis, a gente naturaliza. O selecionado, né, ele não tem gasto nenhum. Se ele mora num bairro longe
do local, do cartório que ele tem que ir, isso é financiado pelo projeto. O projeto, ele realmente é 100% gratuito. E após a retificação da certidão de nascimento, que é o primeiro documento, inicia a retificação do CPF e de outros documentos necessários. Então isso também é acompanhado por nós, pelo projeto. Então por isso que a gente precisa de parceiros nos apoiando para beneficiar o maior número de pessoas. O processo sobre como eu descobri, né, a retificação e tal, primeiro foi pelo Instagram do Bicha da Justiça, e aí como eu pesquisava muito sobre, porque eu fui a fundo mesmo, eu queria, né, e aí eu vi a logo da Nestlé lá e liguei pra minha líder, falei, Lice, como é que eu faço, tal, eu vi que a Nestlé patrocina, onde é que eu vejo essa informação? Chamei meu RH local, onde me deram todo o suporte possível, chamei o pessoal do Bicha da Justiça, fui acolhido assim, de uma forma carinhosamente bem, muito bem mesmo. E aí foi dado início no processo e aí o coração acelerou, né? Quando eu recebi a mensagem do RH dizendo que estava pronto, do pessoal lá do escritório dizendo que estava pronto, eu não me acreditei, eu demoro um pouquinho para acreditar em notícias boas. E quando eu peguei a minha certidão na mão, que tava lá o meu nome, Cauê de Oliveira, aí eu desabei. Aí eu pensei, nossa, não acredito, é real. Agora eu sou eu. E aí já girei meu CPF na Receita, todos os bancos, carteira de trabalho, tudo retificado, tudo mesmo. Olha, o que eu acredito que a Nestlé mais aprendeu, talvez, é que a gente não conhece as pessoas, a gente não conhece a sociedade se a gente não está próximo delas, se a gente não entende elas. Assim. Então, o orgulho do meu RG é um tema. A gente está falando sobre nome e retificação de documentação, mas tem outros vários. Tem casamento, tem adoção, tem fertilização, tem um apoio da família, tem aposentadoria, tem um acesso ao trabalho, tem educação. Tem muita coisa que é barreira numa pessoa que é minorizada socialmente, principalmente uma pessoa trans, que a gente precisa ter essas pessoas do lado para entender como de fato funciona. Trabalhar com elas, entender, escutá-las e de fato se dedicar para mudar a vida delas, mostra que não é um caminho pequeno, é um caminho muito árduo, mas que com um propósito muito forte, cada passinho dá uma alegria muito grande, sabe? Então isso vai dando força pra gente. A gente vai ser esse reflexo da sociedade e vai ser cada vez melhor, de fato, a inclusão que a gente consegue propor aqui dentro, sabe? Então, a vida das pessoas trans é tão difícil, né, que a retificação dá um alívio. Você poder apresentar seus documentos assim com seu nome mesmo, né, com gênero e tudo mais. A palavra que eu definiria esse projeto é renascer, né? Porque a gente vê as pessoas renascendo. Eu acho que se eu fosse definir o projeto Orgulho do Meu RG em uma palavra, seria dignidade. Acho que seria o ponto central que a gente pretende é resgatar a dignidade para essa população que é muito marginalizada sob o ponto de vista social. Então, dignidade, essa é a palavra.